Esta é a sua chance de explorar as 10 curiosidades mais impressionantes sobre um monarca lendário, cuja vida transcende a própria época. Seu reinado deixou marcas eternas na humanidade. Por isto, vamos mergulhar fundo nas camadas do tempo para revelar não apenas fatos, mas verdadeiros tesouros escondidos sobre uma das figuras mais impressionantes e misteriosas que já pisaram neste planeta. Agora, imagine que ao simples toque de um botão, você pode desbloquear portas fechadas há milhares de anos, revelando tesouros que aguardam para enriquecer sua mente e espírito. Este botão incrivelmente acessível encontra-se logo abaixo deste vídeo. Ao deixar o seu like e se inscrever, você não apenas apoia esta jornada de descoberta, mas também se torna parte de uma comunidade que valoriza o conhecimento profundo e as conexões autênticas que surgem através da compreensão compartilhada. Vamos rapidamente apresentar quem era esta figura lendária. O rei Salomão é conhecido por seu reinado sábio e próspero em Israel. No entanto, a data exata de seu nascimento não é claramente registrada nos textos históricos ou religiosos. De acordo com a Bíblia, Salomão era filho de Davi e Batseba, e seu reinado é geralmente situado por volta do século X a.C., o que nos dá uma estimativa aproximada de quando ele poderia ter nascido. Historiadores e estudiosos tendem a situar o início de seu reinado em torno de 970 a.C. Se considerarmos essas datas, o nascimento de Salomão provavelmente ocorreu poucos anos antes do início de seu reinado, o que nos levaria ao final do século X a.C. como uma estimativa aproximada para o seu nascimento. O rei Salomão assumiu o trono de Israel após a morte de seu pai, o rei Davi, conforme descrito na Bíblia, no primeiro livro dos reis. A transição de poder para Salomão não foi inteiramente sem desafios, mas foi orquestrada com a ajuda decisiva de figuras proeminentes como o profeta Natã e Batseba, sua mãe. O rei Salomão ficou no trono por 40 anos. A referência bíblica é encontrada em 1 Reis 11:42. O reinado de Salomão sobre todo o Israel foi de 40 anos. Segundo a Bíblia, o rei Salomão morreu de causas naturais. Não há relatos de morte violenta ou circunstâncias extraordinárias associadas à sua morte. A passagem relevante encontra-se em 1 Reis 11:43. Salomão descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, foi o seu sucessor. A Bíblia não fornece detalhes específicos sobre as circunstâncias exatas da morte de Salomão, concentrando-se principalmente em eventos posteriores, como a sucessão ao trono. Pronto, agora sim. Depois de uma breve apresentação sobre quem foi o rei Salomão, vamos para as 10 curiosidades mais impressionantes. 1. A sabedoria extraordinária de Salomão. A sabedoria de Salomão é tão vasta que transcende as fronteiras do tempo. A história mais emblemática é a do julgamento de Salomão, onde duas mulheres disputavam a maternidade de um bebê. Salomão propôs dividir a criança ao meio, revelando a verdadeira mãe pelo seu desespero em salvar a vida da criança. Este episódio não apenas ilustra sua sagacidade incomparável, mas também estabelece o padrão para a justiça e a compreensão humana. Este exemplo de sua sabedoria é encontrada no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28, na Bíblia. Duas mulheres que viviam na mesma casa e que haviam dado à luz quase ao mesmo tempo, vieram até o rei com um conflito devastador. Uma das crianças havia morrido durante a noite, e cada mulher afirmava que o bebê sobrevivente era seu filho. Na presença de Salomão, as mulheres apresentaram suas alegações, mas não havia testemunhas para confirmar a história de nenhuma delas. Perante este impasse, Salomão propôs uma solução drástica e surpreendente. Ele ordenou que a criança viva fosse dividida em duas, com cada metade sendo dada a uma das mulheres. Essa ordem chocante provocou uma reação imediata das mulheres. Enquanto uma concordou com o plano, dizendo que se ela não poderia ter o filho, então nenhuma das duas teria. A outra mulher implorou ao rei para dar o bebê à primeira mulher, preferindo ver seu filho vivo nas mãos de outra pessoa a vê-lo morto. A resposta das mulheres revelou a verdadeira mãe para Salomão.
Ele discerniu que a mãe verdadeira era aquela que estava disposta a abrir mão de seu direito materno para salvar a vida da criança. Com essa percepção, Salomão ordenou que o bebê fosse entregue a ela, demonstrando não apenas sua sabedoria e capacidade de julgar corretamente, mas também sua profunda compreensão da natureza humana. Este julgamento não só resolveu o caso, mas também serviu como um testemunho da justiça divinamente inspirada de Salomão, solidificando sua reputação de sabedoria e justiça em todo o seu reino e além. 2. O Templo de Salomão, uma maravilha arquitetônica. O rei Salomão construiu o primeiro templo em Jerusalém, um feito que não tem paralelo na história antiga. Este templo não era apenas um lugar de adoração, era um símbolo da conexão divina, uma estrutura tão magnífica que a sua descrição ainda hoje desperta admiração. A dedicação e os recursos investidos em sua construção refletem a grandiosidade de seu reinado. O Templo de Salomão, também conhecido como o Primeiro Templo, foi uma das mais grandiosas edificações da antiguidade, dedicado ao culto do Deus de Israel. Sua construção começou por volta de 967 a.C. em Jerusalém e foi concluída em aproximadamente 7 anos, segundo a narrativa bíblica no primeiro livro dos Reis. A magnificência do Templo de Salomão residia não apenas em sua estrutura física, mas também em seu significado espiritual e cultural. Ele foi construído segundo especificações divinas, com Salomão empregando os melhores materiais disponíveis: madeiras finas como o cedro do Líbano, pedras talhadas e preciosidades como ouro e bronze. O interior do templo era esplendidamente decorado, com o Santo dos Santos abrigando a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado para os israelitas, que continha as tábuas da lei dadas a Moisés no Monte Sinai. O primeiro livro dos Reis menciona que Salomão recebeu 120 talentos de ouro de Hirão, rei de Tiro, o que hoje seria uma quantidade impressionante de ouro. Se considerarmos que um talento pode pesar cerca de 34 quilos, estamos falando de aproximadamente 4.080 quilos de ouro. Com o preço atual do ouro, isso representa um valor substancial, isto apenas de um rei. Quanto ao número de trabalhadores, o texto bíblico menciona que Salomão recrutou 30.000 israelitas para trabalhar no Líbano, além de 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra nas montanhas, além dos 3.300 supervisores para gerenciar a obra. 1 Reis 5, 13 e 16. Esse esforço monumental reflete não apenas a magnitude da construção, mas também a organização e a capacidade de mobilização do reino de Israel sob o reinado de Salomão. Em resumo, embora seja difícil atribuir um valor monetário preciso à construção do Templo de Salomão em termos de dinheiro de hoje, é seguro dizer que foi um projeto de uma magnitude e custo que rivalizaria ou mesmo superaria os mais caros projetos de construção modernos, tanto em termos de recursos financeiros quanto humanos. 3. Riquezas inimagináveis. A riqueza de Salomão era tão vasta que o ouro e a prata se diziam tão comuns em Jerusalém quanto as pedras. Ele estabeleceu alianças comerciais e explorou terras distantes, acumulando tesouros que nenhum outro rei poderia rivalizar. Essa prosperidade não apenas fortaleceu o reino, mas também serviu como um testemunho de sua habilidade e sabedoria como governante. A Bíblia fornece números impressionantes sobre a riqueza de Salomão. Converter a riqueza de Salomão para valores modernos é um exercício complexo, devido à dificuldade em avaliar o valor histórico do dinheiro, as taxas de inflação ao longo dos milênios e a mudança nos valores dos materiais. No entanto, se tomarmos apenas o ouro mencionado, 22 toneladas anuais, e usarmos o preço atual do ouro por grama, podemos começar a entender a imensa fortuna que Salomão poderia ter acumulado ao longo de seu reinado de 40 anos. Além disso, se considerarmos os valores dos outros bens, tributos e os ganhos do comércio, a riqueza total de Salomão poderia facilmente alcançar dezenas de bilhões de dólares em termos modernos. 4. Alianças estratégicas através do casamento. Salomão usou o casamento como uma ferramenta diplomática,
casando-se com filhas de reis estrangeiros para estabelecer e fortalecer alianças. Essa rede de relações promoveu a paz e a cooperação entre as nações, expandindo a influência de Israel de maneiras antes inimagináveis. A prática de estabelecer alianças políticas através do casamento era comum na antiguidade, e Salomão foi um expoente notável dessa estratégia. A Bíblia menciona que Salomão teve 700 esposas principescas e 300 concubinas, muitas das quais eram filhas de reis e líderes estrangeiros. Esses casamentos tinham o propósito explícito de fortalecer alianças políticas, promover a paz e expandir a influência de Israel entre as nações vizinhas. 5. A capacidade de comunicar-se com os animais. Uma das lendas mais fascinantes sobre Salomão é sua capacidade de falar com os animais. Esse dom único permitia que ele entendesse e interagisse com o mundo natural de uma maneira que ninguém mais podia, refletindo seu entendimento profundo da criação divina. Esta suposta capacidade de se comunicar com os animais não é diretamente encontrada nos textos bíblicos canônicos, mas emerge de tradições e lendas judaicas, islâmicas e de outras fontes apócrifas e pseudepígrafas. Essas histórias ampliam a imagem de Salomão, não apenas como um rei sábio e poderoso, mas também como um ser dotado de conhecimentos e habilidades que transcendem a compreensão humana comum, incluindo a comunicação com o mundo natural. 6. O domínio sobre os demônios. Segundo lendas, Salomão tinha o poder de controlar demônios, usando-os para realizar tarefas ou adquirir conhecimentos. Esse aspecto místico de seu reinado destaca sua autoridade não apenas sobre os humanos, mas também sobre o sobrenatural. 7. A frota de navios de Tarsis. Salomão expandiu o comércio marítimo de Israel, enviando navios a Tarsis que retornavam carregados de ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Essas expedições marítimas não só trouxeram riquezas, mas também conhecimento e influência cultural. A referência à frota de navios de Tarsis durante o reinado de Salomão é encontrada na Bíblia, em 1 Reis 10, 22 e em 2 Crônicas 9, 21, ilustrando sua vasta influência comercial e seu empenho em expandir os horizontes econômicos de Israel. Essas passagens destacam a prosperidade que caracterizou o reinado de Salomão e sua habilidade em estabelecer alianças comerciais estratégicas. 8. O trono de marfim e ouro. O trono de Salomão, feito de marfim e ouro, era uma obra de arte sem igual, simbolizando seu poder e riqueza. A descrição do trono, adornado com leões e outras figuras, é um testemunho de um dos períodos mais gloriosos de Israel, sendo o trono relatado na Bíblia, em 1 Reis 10, 18, 20 e 2 Crônicas 9, 17 e 19, 9. A visita da rainha de Sabá. A visita da rainha de Sabá a Salomão demonstra não apenas a extensão de sua fama, mas também sua habilidade em impressionar e influenciar outros líderes mundiais. A troca de presentes e sabedoria entre esses dois monarcas é uma história de admiração mútua e respeito. Durante sua visita, a rainha de Sabá fez várias perguntas a Salomão, testando sua sabedoria e conhecimento. Salomão conseguiu responder a todas as suas perguntas, demonstrando não apenas seu intelecto, mas também sua compreensão profunda dos mais variados assuntos. A capacidade de Salomão de satisfazer a curiosidade da rainha com suas respostas perspicazes impressionou-a profundamente, levando-a a louvar o Deus de Israel, reconhecendo a sabedoria divina concedida a Salomão. 10. Os escritos sagrados. Salomão não era apenas um governante e construtor, mas também um prolífico escritor. Atribui-se a ele os Provérbios, o Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos, contribuições inestimáveis para a literatura bíblica que oferecem insights profundos sobre a vida, o amor e a espiritualidade. Ainda o Salmo 72 da Bíblia é atribuído ao rei Salomão. Este salmo é frequentemente chamado de Salmo de Salomão e é uma oração que pede as bênçãos de Deus sobre o rei. Compartilhe esse conhecimento com amigos e familiares. Espalhar essas histórias incríveis é uma maneira de iluminar o dia de alguém com lições valiosas de vida e espiritualidade. Tenha uma semana abençoada. E não pare por aqui.
temos muitos outros vídeos explorando mistérios e ensinamentos fascinantes que estão apenas esperando para serem descobertos por você. Clique em um dos vídeos que estão aparecendo na tela agora e continue essa jornada de aprendizado e inspiração conosco. Até o próximo vídeo.